Olá, olá. Vou fixar o tema da live. Mudanças. Proce. Oi, Andréia, tudo bem? Bom te ver aqui. Oi, Érica, que bom. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela presença. Estou um pouco quieta aqui porque estou fixando a live. Obrigada, Érica. Dr. Walter. Vamos esperar aguardar a entrada do nosso convidado. Pronto. Oi, Ana. Oi. Pronto, fixado o comentário, etapa concluída. Muito boa noite a todas e a todos. Vamos aguardar a entrada no nosso convidado. Já entrou. Que bom. Boa noite a todos e a todas. Estamos em mais uma live da Matra 12, @Matra12 Brasil. Hoje, dia 9/9/2020, às 19 horas. Olá, Hélio. Tudo bem? Tudo bom? Tá me escutando? Você me ouve bem? Escuto, sim. Eu te escuto muito bem. Você me ouve? Me Estou vê ouvindo. bem? Então Câmbio, tá, só vou tudo me certinho. ajeitar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Pronto. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo tranquilo. Tudo Então jóia. tá E bom. contigo? Tudo bem. Eu estava dizendo a todos e a todas que estão entrando aqui que estamos em mais uma live da Matra 12, @Matra12 Brasil, 9/9/2020. São 19 horas. Um tema de suma importância: mudanças procedimentais decorrentes da pandemia na Justiça do Trabalho. É um tema atual e que diz respeito ao nosso dia a dia, porque estamos sujeitos a essas mudanças a todo momento, e são mudanças que foram feitas para garantir o livre acesso à justiça e também a duração razoável do processo. Eu vou me apresentar, eu sou Patrícia Santana, juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Lages, diretora de comunicação da Matra 12 e conselheira da ANAMATRA. O nosso convidado, juiz do trabalho, Hélio Henrique Garcia Romero, é juiz desde 1993, é titular da Primeira Vara do Trabalho de Brusque e atualmente atua no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região desde 2017. Eles estão dizendo aqui que a sua imagem está um pouco turva, mas eu acho que melhorou. Eu passei aqui um paninho aqui, porque a Beatriz fica com o celular o tempo todo, né? Eu também tenho esse problema por aqui, sabe, né? Ah, Quem sabe tem você passa presente. ali na câmera, porque às Então, vezes na tela toda não precisa. eu passei aqui, para mim eu Tá. tô vendo que tá tudo bem. Agora não sei com Então, relação. a Érica já disse melhorou, vamos continuando aqui. Eu queria Ah, só fazer um registro antes de passar a palavra a você, que eu fico muito feliz com a sua presença aqui, né? Virtual ou presencial. A gente ainda vai ter que mudar muitos desses conceitos. Nós somos amigos desde que eu ingressei na magistratura em 1997. O Carlos Alberto já esteve aqui e eu já disse que nós almoçávamos toda sexta-feira, comíamos sorvete numa sorveteria que era que você que queria, tomávamos chopes, a gente ria muito, se divertia muito, trocávamos informações e muitas ideias. Meu amigo, muito obrigada e agradeço muito a sua presença. Você tem a palavra para as considerações iniciais e vamos ver se a sua imagem melhora um pouco. nós somos amigos antes de você ter tomado posse. Foi, Desde quando que eu a estava. Juliana tinha tomado, né? Isso, então você nos recebeu, eu e o ministro Alexandre Ramos,
em Brasília. Sim, foi. Então, desde lá que nós nos conhecemos. Então, já faz algum tempo aí, desde o milênio passado. Do século, né? Milênio passado, né? Mas somos um pouco antigos, né? Sim. E fico muito contente de ter me convidado e estamos aí, né? Vamos aí para os nossos comentários a respeito dessas mudanças que são tão interessantes aqui para nós, né? A Então, minha quando mãe eu está aqui. coloquei... tua Pode mãe está aí falar, também. ele, desculpa. E ela botou assim: sim, ele veio aqui em casa. E daí, quando eu coloquei sobre... Eu mandei uma fotinha da live para o meu grupo de infância. E daí um colega meu falou assim, leu o tema, né? E disse assim, então você vai falar a respeito da... como que ele disse mesmo? Ele disse assim, da escravização que a mulher está nos fazendo nesse tempo de pandemia, né? Daí eu mandei um pode crer, assim, com o Stallone, né? Daí eu pensei comigo, acho que não é bem por aí, né? Outro amigo de infância escreveu dizendo, poxa, Hélio, eu fico só escutando o embargo de terceiro, eu queria saber do embargo do primeiro e do segundo. Então, assim, bom, pelo menos esse já foi para o processo, mas ele sabe muito bem do que está falando, ele só está fazendo uma onda aí, que ele é diretor de secretaria. Então, o que nós precisamos definir de cara é o que sejam esses procedimentos, né? Então, o procedimento é o conjunto de atos que impulsiona o processo trabalhista. Então, não diz respeito ao direito material. Nós não estamos falando aqui das alterações que teve pelas medidas provisórias, decretos e algumas leis. Então, nós estamos falando apenas dos procedimentos, em especial o procedimento virtual de audiências e de gravação, que nós vamos mencionar com mais frequência, né? Então, isso que era o introito aí para a pessoa saber do que nós estamos falando, né? Então, justamente, vou te perguntar sobre essas mudanças procedimentais. Algumas delas, a gente tem a ideia de que elas vão ser duradouras e outras, a noção de que elas vão passar com a pandemia ou quando essa situação de incerteza passar. O que você acha? Você acha que algumas, justamente algumas delas são mais duradouras, vão ficar definitivamente? E quais delas seriam principais? Então, o primeiro aspecto que nós podemos ver com a pandemia é que houve um esforço de guerra, para que nós pudéssemos manter o Poder Judiciário funcionando. Então, eu perguntei para minha assessora, que está comigo já há 13 anos, desde quando que ela escutava eu falar sobre a gravação das audiências. Ela falou assim, olha, doutor Hélio, desde que eu comecei contigo, já falas a esse respeito. Então, se eu estou há 13, eu estou falando de gravação de audiências há cerca de uns 15 anos já, sobre essa situação. E nós vemos, então, que com a pandemia, nada foi modificado em termos de estrutura. Nós já tínhamos essas ferramentas em mãos, mas nós passamos a utilizá-las do dia para a noite. Então, quando eu insistia nas reuniões de juízes a respeito desse projeto de se gravar as audiências, porque evita a digitação, o cansaço dos assistentes de sala de audiência, e daí a prova fica muito mais natural, fica muito mais evidente. Então, dizia-se que não tinha espaço para gravar a quantidade de megas que seriam necessárias. E daí, do dia para a noite, verificou-se que tinha sim um jeito, né? Não, nós temos que achar uma solução. E então foi já imediatamente colocada essa situação. Então, eu estou aqui falando da vara do trabalho, mas como
eu tive que usar o celular, eu precisei empilhar os livros aqui e colocar uma fita dupla face. Então, logo de início, todo mundo verificou que havia as ferramentas, mas tinha algumas dificuldades técnicas aí que a gente precisava superar. Ontem, por exemplo, nós estávamos numa sessão da Sexta Câmara e uma advogada que tinha até pedido para suspender, para ela trabalhar melhor a sustentação oral dela, ela estava falando assim com a imagem bem de baixo do chão, sinal de que ela estava com o celular carregando e tal, né? Mas fez brilhantemente. Bem, um advogado, por exemplo, ou vários advogados fazem do carro. Ele está no carro e faz a sustentação oral. Então, hoje nós verificamos isso. Nós temos ferramentas, pelo menos aqui em Santa Catarina, em boa parte das regiões. Normalmente, as pessoas possuem celular, hoje em dia, com essa função, com câmera, com facilidades. O que não acontece em outras regiões. Por exemplo, no Norte, no Nordeste. Então, daí nós estamos conseguindo fazer até relativamente bem o nosso papel aqui em Santa Catarina, em virtude dessas facilidades. Então, foi do dia para a noite. Imagine só se nós tivéssemos simplesmente parado o Poder Judiciário. E mesmo assim, a gente trabalhando bastante, a nível nacional, houve um retrocesso de 60% no número de audiências realizadas, considerando justamente esses outros regionais, esses outros estados, que as pessoas, como é que você vai obrigar uma pessoa que não tem dinheiro nem para comer, vai ter um celular? Então, obviamente que são situações assim provisórias. Essa gravação, então nós tínhamos, além dessa questão de espaço, nós tínhamos uma outra situação que era a degravação. Que daí eu já dizia qual que seria o problema nessa degravação. E porque aquela regra do CPC que foi criada, quando foi criada, para degravar, para subir o processo em recurso, qual que era a tecnologia que nós tínhamos na época? Era uma tecnologia de gravação em rolos de fita. Então, se nós fôssemos nós teríamos que mandar em fita cassete, junto com o processo, para ser escutado. Por isso que essa regra... Por isso que essa regra... E hoje temos as imagens, né? Então, hoje, daí nós temos a imagem e a fala. E nós podemos, daí, acessá-la, seja do tribunal, dos gabinetes, de qualquer forma. Então, essa dificuldade que havia também já foi superada. Mas existem colegas que relatam. E como eu estou nessa fase da carreira que eu atuo no tribunal, então eu consigo daí olhar, fazer o enfoque sobre os dois ângulos, olhando de primeiro para o segundo, olhando de cima para baixo, aquilo que é possível, aquilo que não é possível. Então, daí eu vejo... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já chegou a fazer alguma audiência? Como você está atuando predominantemente no tribunal já há algum tempo? Durante a pandemia, você já chegou a fazer alguma audiência telepresencial ou você só fez sessões do tribunal? Eu já fiz audiências telepresenciais, sim. Tá. E sobre essas audiências telepresenciais, como você vê essa obrigatoriedade de realizá-las por parte das corregedorias? De uma forma geral, o nosso tribunal e a nossa região não tem esse problema como você relatou, mas de uma forma geral, essa obrigatoriedade de realização e por parte daqueles juízes que não se sentem aptos a realizá-la e por parte daqueles juízes que não confiam na prova oral sendo produzida. Hélio, só para fazer um parêntese aqui, tá todo mundo falando, eu também estou achando a tua imagem ruim.
Eu já fiz várias audiências telepresenciais com as imagens mais ou menos. Se você quiser, a gente... Você não está no 3G ou você está no Wi-Fi? Eu estou com 4G. Eu estou com 4G. 4G, melhor ainda. Então, É, vamos continuar assim, porque é algum problema de conexão. Se você quiser, a gente pode derrubar e voltar para ver se melhora. eu estou me vendo aqui perfeitamente. Eu não sei daí com relação aos A outros. Mas sua daí, se imagem estiver está meio embaçado turva. mesmo, se estiver meio A- embaçado, mas o pessoal estiver escutando bem, Então, tá daí... bom. Assim que eu penso. Então, vamos embora. Continua aí. É. Então, colega, veja bem. Eu tenho aqui na mão, aqui, em mãos, um ofício circular SEC-GCJT 64/2020, de 26 de agosto de 2020, mandando para os corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho que foram feitas análises aqui pelo ministro Aloysio Correia, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, e que existem magistrados que até o momento não retornaram às audiências iniciais e de instrução, em descumprimento ao ato conjunto tal, de 4 de maio de 2020 e outro ato aqui. De tal modo, entendo relevante a atuação da Corregedoria Geral para recomendar a Vossa Excelência que determine aos magistrados que marquem imediatamente as audiências pendentes, audiências iniciais e de instrução, sob pena de responsabilidade, com o envio da agenda das audiências marcadas por magistrado integrante e por vara do trabalho, para essa Corregedoria Geral, no prazo de 15 dias. Como é que você fica daí com uma situação dessa? O meu colega substituto aqui, doutor Paulo, ele tinha como ideia inicial que ele não iria se sentir bem com essas audiências telepresenciais por não poder visualizar a testemunha, o depoimento da testemunha. Mas ele foi obrigado a se adaptar por conta dessas determinações. Então, a questão das audiências telepresenciais é uma necessidade. É uma necessidade. Nós vamos falar disso agora, não é? Eu estou falando primeiro da gravação das audiências. Então, eu vou esgotar só algumas questões da gravação das audiências, para depois nós falarmos das audiências telepresenciais, porque essas vão retomar, mas vai ter um pé de guerra aí. Vai ter um problema sério. Que eu já vou mencionar qual vai ser a situação. Então, fale primeiro das gravações. Da gravação. Então, a gravação, pelo que eu vejo, ela é assim, por definitivo. Definitivamente, as audiências, então, vão ser gravadas. Agora, pergunta-se, daí chega o desembargador, quando eu vou para frente melhora um pouco, talvez seja por conta da iluminação ou não? Não? Não, é a conexão não? mesmo. Ah, então tá. Mas então continue, não tem problema. Tá bom, estava tentando. Então, esse era um requerimento da OAB, que desejava e ainda deseja nos auxiliar com as câmeras para colocar em sala de audiência. Essa proposta não foi muito bem recebida pelos colegas juízes, entendendo que isso poderia ser uma tentativa de fiscalização do trabalho do juiz. As audiências, sendo gravadas, não tem esse embate, que daí o problema maior que sempre existiu, desde que eu entrei na Justiça do Trabalho como servidor da 9ª Região do Paraná, em 1991, foi a situação de que aquilo que estava sendo dito não estivesse sendo reproduzido de forma fiel no termo de gravação, no termo de audiência. Agora, com a gravação, isso daí eliminou. E então, daí, se houver alguma interferência do advogado, vai ser bem menor, e também ela está sendo gravada da mesma forma. Litigâncias de má-fé e tudo mais.
eu fiz audiências e daí, enquanto eu estava fazendo a audiência, eu já digitava. Eu digitava o quê? Eu digitava o meu resumo como juiz. É bem diferente do que tornar aquela audiência, tomar aquela audiência a termo. Porque quando você toma a audiência a termo, o meio de prova é o termo de audiência. E quando você tem audiência gravada, o meio de prova é aquele depoimento que foi prestado. Então, imagine só se o procedimento sempre fosse esse, tivesse sido esse, de gravação, de filmagem e tudo, inclusive com o V8, com o que tivesse na época. E se alguém propusesse tomar aquele depoimento a termo? Mas e o princípio da naturalidade da prova, né, que teria se formado? Como é que você vai transformar aquilo que foi dito num pedaço de papel, né? Então, você tem que imaginar o inverso. Então, daí, a comparação que eu faço com relação à degravação, que ela é tão anacrônica quanto se substituir o fax pelo original. Só que é invertido. Você substitui o original por um fax, porque daí aquele meio de prova falível, que é o fax, então você está trocando isso. Então, daí também já coloquei no nosso grupo que se por acaso um desembargador, uma Câmara, desejar a degravação, como esse meio de prova está disponível para as partes, então 10 dias para o recorrente, 10 dias para o recorrido. Se tiver alguma divergência, daí vai o servidor da vara e alguém daí vai levar uma litigância de má-fé ali, não é? Porque não é Sim. possível. É uma excelente... Eu li a sua intervenção, foi uma excelente solução. Então, e daí, então, nós temos que imaginar que a testemunha que nós vamos escutar, ela vai ser obrigada a tentar lembrar de 5 anos de horário de trabalho. Então, o que tem que ser repensado é a função da testemunha no processo trabalhista. Então, é jogada uma carga enorme de responsabilidade. E eu tinha mencionado de início para um advogado que é assim de balcão, que é um advogado que faz muitas audiências, assim, Tomácio, que tal se a gente chegasse e falasse assim, todo mundo vai escutar todo mundo. Nós não estávamos ainda com aqueles conceitos de... Por isso que eu jogo umas ideias assim para ver se pega. Uma pegou, que é da antessala, né? A pessoa fica na antessala virtual para que aquilo ela não escute nada. Mas, digamos, eu não tinha esse conceito, nós estávamos ali no início, né? Por que não coloca todo mundo assim junto? Eu vou escutando. Todo mundo junto, falando. Eu falei assim, escuta, como se fosse uma cariação. Como é que foi aquela situação lá? Então, um fala A, outro fala B. Peraí, você está falando A, estou falando B? Se elas mantiverem divergência, quem está analisando é o juiz. O juiz vai dizer quem está falando a verdade é A ou B. Não tem. A prova está sendo produzida. Uma comparação que eu faço é que aquela prova que a gente faz na faculdade, sem consulta, ela tem um nível de dificuldade. Com consulta, o nível de dificuldade é maior, muito maior. Então, aquilo que se a gente colocasse em ata, levava, tipo assim, além de levar tempo, era traumático. Porque a testemunha está gaguejando, a testemunha olhou para o lado, a testemunha não está me parecendo crível. Isso daí era um ponto de embate, né? Um ponto de embate ali com o advogado. Agora, agora não. Aquele resumo que eu estou fazendo é a minha análise do meio de prova. O advogado faz o seu, o outro também. Então, isso eu não preciso dar vistas para ninguém, porque foi a minha conclusão, é o meu resumo e eu vou dar o valor que, como juiz, eu tenho que dar e a colega igualmente. Então, eu vejo assim com muitas e muitas vantagens esse novo modelo, que acredito que as audiências, então, gravadas, e o Paraná já faz isso há muito e muito tempo, diz que já faz há cerca de uns 10 anos, que não tem mais retorno. Não tem mais retorno.
Nós ganhamos, sem dúvida nenhuma, em qualidade de vida, porque foram reduzidos os embates com advogados, aqueles fulano disse, não disse, não disse, disse, não disse, aí você disse, não, eu não disse, aí você, não, eu disse que eu disse. Então, nós economizamos nos embates que eram desnecessários e está tudo ali gravado, registrado, e na própria avaliação da prova, que não fica só no juiz de primeiro grau, vai para o tribunal também, não é? Sim, porque daí o princípio, aquele que é muito utilizado, que é o princípio da imediatidade da prova, que o juiz de primeiro grau teve contato mais direto com a prova, fica um pouco mais relativizado, porque daí aquela situação pode ser vista no tribunal. E daí, então, eu já quero fazer um gancho contigo a respeito da sustentação oral. Antes de você encerrar, eu vou ler uma intervenção aqui de uma moça, não sei se você conhece, Letícia Romero, já ouviu falar dela? Ela já fez algumas intervenções aí. Ela disse assim, conheci, acho que tinha uns 3 anos, se não me engano. A audiência é um ato público e deve ser publicizado nos autos. Ela fez várias outras intervenções aí, bastante oportunas, e vários o doutor Renato disse, é isso mesmo, Letícia, ela está fazendo coro aí. Muito bem, Letícia, bom te ver aqui. Que aparece aqui na foto, aqui, ó. Mas se a tua imagem não está boa, meu amigo, imagina a da Letícia lá atrás. Eu embacei para não parecer tão feio aqui, né? Ah, nada, que isso. Mas continue, por favor. Então, eu posso fazer aqui ou começar as audiências telepresenciais, ou fazer uma conexão com a questão dos recursos, da sustentação oral. Fica à vontade. Porque daí, então, na sustentação oral, o que acontece? O advogado, com esse meio de prova, ele vai poder, assim como o juiz e todo mundo, vai poder analisar o depoimento da testemunha e ver se ela está sendo crível ou não. É porque ela tossiu, porque ela olhou para o lado. Então, existem muitos livros e nós estudamos muitas coisas que foram passadas para nós pelo curso da Matra, da Escola Judicial também, a respeito da linguagem não verbal. Então, a linguagem não verbal corresponde a 80% da linguagem total. Então, o juiz vai poder analisar a prova e falar assim, segundo Roland Weil, Pierre Trompakowski, ele, então, daí se traiu quando disse, porque ele fez esse gesto, né? E daí, de uma forma geral, fica muito simples entender. Mas o advogado vai poder pegar e colocar naquele ponto. Acho que Hélio, só um pouquinho. Tá. Pessoal, está travando a imagem dele ou é a minha? Me ajudem aqui um pouco. Acho que é a imagem dele. Patrícia? Tá certo? Hélio, só um pouquinho. Agora a tua imagem está ótima. Então, daí entrou com outro, em outro stream. Tá, e aí assim, ó, travou desde o momento em que você começou a dizer que no minuto tal, tá? Então, daí no minuto tal, o advogado pode daí dizer, né? Ó, eu queria que analisasse a partir daquele minuto, aquele segundo. Quando eu propunha a audiência gravada antes da pandemia, eu dizia que havia vários programas que degravavam a voz humana. Existem trocentos. E às vezes a gente está aqui numa sessão e a gente fala alguma coisa e a Siri do celular pega e capta o que você está falando e começa a escrever aquilo tudo.
existem vários programas. Já existiam outros programas, vários, e que daí a dificuldade era se a testemunha disse e fica assim, aquela coisa estranha. Daí a hora chegou lá para o tribunal, degravado, de uma forma assim meio ruim. Mas já existia tecnologia, tem a tecnologia, para você chegar e clicar naquele ponto que eu quero escutar melhor. Peraí, o que ele falou mesmo aqui? Clicaria naquele ponto do texto e cairia naquele ponto correspondente da gravação. Então, as vantagens são infinitas, são imensas, né? Então, e daí agora, se nós imaginarmos que a gente pode pegar um desses programas, tipo Siri ou qualquer outro, e adaptar para degravar isso, então daí nós chegamos num ponto interessante. Mas é aquilo, né? A tecnologia atual já está bem, bem diferente. Agora, daí então, sustentação oral. Eu tenho aqui o Diário de Justiça, uma instrução normativa a respeito da sustentação oral por meio eletrônico para os juizados especiais federais, que parece que é mesmo que é utilizado lá para o Supremo. Então, eu vejo que, nesse sistema novo, se os advogados tivessem possibilidade de fazer a sustentação oral prévia por meio eletrônico, então ela seria muito mais eficaz, porque daí daria tempo para toda aquela análise prévia, porque daí o advogado está usando do meio físico, né? Que é o papel, que agora ele é físico, luz na tela, né? Antes era tinta no papel, agora ele é luz na tela, é meio físico, do mesmo jeito. Se você acha que a luz não é física, sai no sol aí de meio-dia aí para ver o que acontece. Então, então daí com essa fórmula aqui, daí então o assessor quando fosse fazer o voto, o juiz quando fosse fazer o voto, porque quando está na sustentação oral, daí para você usar da palavra, né? O advogado quer usar não só da escrita, mas ele quer usar a palavra. Então daí os votos já estão todos prontos na sessão. Então a eficácia é bem restrita, sendo que se fosse formulado com antecedência, ficaria muito, muito melhor. Eu acho, eu vejo assim. Eu entendi agora o seu ponto. É que a gente é de uma época, né? Vamos botar da época lá de trás, em que o relator só proferia o voto depois que o advogado fazia a sustentação oral. Então, o próprio advogado tinha aquela ideia de que ele poderia mudar aquele voto. E hoje a sistemática mudou. E, como sempre, a sua ideia é muito boa, Hélio, porque aí o assessor e o próprio relator têm condições de verificar o conteúdo da sustentação oral e fazer alguma mudança se necessário. É isso, né? Sim, sim. Porque daí eu, como estou vendo a situação de lá, é claro que a sustentação oral ela tem muito peso. Tem bastante peso. Claro que tem peso. Só que daí, numa pauta pesada, chega uma hora, por exemplo, esses 10 minutos aqui, que são conferidos, chega uma hora que você não escuta mais ninguém ali. Não dá. Então, essa sustentação oral que é prevista no 106, parágrafo 1º do Regimento Interno, até fica uma sugestãozinha aí para alguém, né? Ela poderia ser diminuída para 7 minutos, porque as nossas sessões, elas estão indo até 9 da noite, 7 a 8, 9 da noite. Então, poderia ser diminuído para 7 minutos e daí prorrogável por mais 7, quando o advogado tivesse ali, né? Com a concordância dos demais, etc, etc e tal. Porque aquilo, o tribunal coloca lá, ele está limitando a 55 sustentações orais. Mas a sustentação daí oral dessa forma, virtual, misturando já com a questão das audiências telepresenciais, ela também não vai ter volta mais, porque já estava se fazendo um protótipo para que, na sessão, o advogado que estivesse de fora,
ele pegasse e fizesse sustentação oral de onde pudesse. Então, esse sempre foi o sonho dos advogados. Sim, Eles podem agora ter acesso pleno ao tribunal, podem participar. As sessões estão demorando. Estão demorando bastante. Demorando por quê? Porque, primeiro, que o corregedor-geral tinha proibido de passar o dispositivo com antecedência, que isso facilitava na sustentação, porque os advogados que já tivessem o voto ganho, então não participariam da sustentação, né? E então agora todo mundo está podendo participar. Esse foi um ganho gigante. E esse ganho gigante também foi em decorrência da pandemia. E agora acho que nós poderíamos entrar, então, nas problemáticas audiências telepresenciais. Então, vamos. Agora eu quero chegar a um ponto para te perguntar. A pauta não seria do juiz? Não é o juiz que conduz a pauta no seguinte sentido. Eu vou colocar não sei quantas iniciais, hoje eu não ponho instruções, amanhã eu vou colocar não sei quantas tentativas de conciliação. Eu sou obrigada a colocar instruções também, ainda mais nesse momento? É uma pergunta que no começo, a corregedoria pode me obrigar a isso? Se ela pode obrigar? Poder, ela pode. Não sei se ela deve, né? Mas que ela pode, ela pode. Mesmo porque daí a obrigatoriedade está vindo de cima, né? A obrigatoriedade está vindo de cima. Então, se ela deve, daí que eu já não sei, né? E depois nós vamos entrar daí na situação posterior, que vai ser o retorno das audiências presenciais. Mas vamos primeiro falar das audiências telepresenciais. Então, aquele impacto inicial que a gente teve foi uma coisa assim brutal, né? Não, todo mundo fique dentro de casa, nem se mexe muito dentro de casa para não pegar o vírus. Que ninguém estava sabendo o que estava acontecendo, né? Depois, então, como é que a gente vai fazer aqui? Porque não está voltando. Não, então vamos fazer primeiro as audiências de conciliação, as iniciais. Então foi começando, né? Até que então entraram as audiências de instrução. Quais foram as dificuldades? Porque daí a testemunha vai estar ouvindo outra, ou ela pode estar com ponto eletrônico. E daí, então, isso eu já vi logo do início, começou a fazer as audiências, história igual o PJE, né? O avião está sendo construído com ele em voo. O avião em pleno voo, você está construindo o avião. Então, ele chegou e falou o seguinte: não, eu estou fazendo aqui o compromisso estendido. Espera aí, você escutou o depoimento das partes? Escutou o depoimento? Não. Acho que travou de novo. Travou de novo? Alô? Alô? Alô, eu estou te vendo. Oi, travou um pouco. Vamos ver se melhora um pouco. Oi, Hélio. Tá me vendo agora? Eu estou te vendo. Isso, você estava falando tá me vendo? de compromisso. Agora você estava falando de compromisso estendido. Sim, que daí, então, você pergunta para a testemunha: você escutou os depoimentos anteriores? Não. Você tem algum ponto eletrônico te auxiliando? Não. O advogado está te auxiliando de alguma outra forma? Não. Ele está. Travou? Travou? Agora travou? Deu uma travada na imagem. Travou? Travou. Vê se você consegue mudar alguma coisa aí que você estava mudando. Agora sim, vai. Tá. A testemunha, ela está em compromisso legal, ela é obrigada a dizer a verdade sobre aquilo que... Né? Isso daí está sendo gravado, vai ser utilizado, pode ser utilizado no futuro contra ela ou a favor dela. Né? Então, a situação ficou bem... Agora, daí,
é o mundo ideal? Presencial é o mundo ideal? Não. Mas eu já tinha tentado fazer uma sala de audiência virtual em Campos Novos. Isso lá por 2002, 2003. E verificar que os advogados não tivessem necessidade de se deslocar. Porque Quando você esse tava... deslocamento... Isso quando você Oi? atuou em Joaçaba, foi isso? Isso, eu era Quando você titular de atuou em Joaçaba? Isso, era em 2002, 2003. Eu vim para Brusque em 2005. Isso. Eu daí Foi. cheguei lá, fui lá na universidade, porque eu queria uma sala de audiência virtual. Mas ela não ela seria só assim, as pessoas iriam para aquela sala de audiência deslocada, né? E eu acredito que daí a OAB, todas as subseções, porque quando nós voltarmos às audiências presenciais, elas não vão voltar totalmente presenciais, porque elas vão começar mistas. Você consegue daí imaginar que você venha a fazer uma condução coercitiva de alguma testemunha para vir depor na vara nesse tempo de pandemia? Não tem ninguém tem coragem de fazer isso, né? Então, daí agora, esse que vai ser o pé de guerra. Digamos assim, o advogado fala assim, eu vou trazer minhas testemunhas, as minhas testemunhas serão ouvidas na vara. Ah, é? E o outro vai dizer assim, não, as testemunhas vão ser ouvidas da sua casa. Eu vou estar do meu... E daí, se tiver protesto... É, Hélio, você está me ouvindo? Oi, Hélio. Eu estou me vendo... Opa, caiu de novo. Ô, Hélio, você está me Oi, ouvindo? eu Tá estou te travando ouvindo. bastante. Tá travando bastante. Você, na hora que mudou e a sua imagem ficou boa, o que você fez? Nada, Hélio, não vamos fiz fazer o nada. seguinte, está me ouvindo? Absolutamente nada. Nada? Eu estou. Então Não vamos fazer o fiz seguinte. absolutamente nada. Já são, tá, são 19h43 e a gente tem alguns pontos aqui mais para tratar. A live Tá bom, vai demora lá. 1 hora. Então eu vou fazer o Tá seguinte, bom. eu vou encerrar essa e vou começar... Você vai voltar, né? Mas daí, como é que eu faço, então? O que eu Eu faço? vou encerrar, você entra normalmente, da mesma forma que você entrou. Eu vou Vai lá. encerrar essa, começar uma nova, e você entra normalmente da mesma forma que você entrou, da outra Tá, vez. Tá certo? vamos lá. Tá bom? Então, Vamos lá. qualquer coisa eu estou no outro celular. Então, pessoal, eu aguardo vocês, tá? Até mais.